Vai ser essa oportunidade melhor. E você está dando o seu melhor onde você já está sendo grato a Deus no que você está. Aleluia. Eu perguntava para mim, eu não fiz esse questionamento para quem estava numa entrevista de emprego. Então a gente não faz esse questionamento. Mas será que a pessoa está já grato a Deus de onde ele está? O que ele está tendo, o que está recebendo? Então eu achei bem interessante aquilo ali. E essa tarde Deus trouxe para mim a memória essa situação. Quer dizer, são pessoas que estão empregadas e estão atrás de outra. Outra que estava desempregada e querendo um emprego. Né? E por que perdeu o emprego? Às vezes assim, olha, eu perdi o emprego porque tinha tal pessoa assim, outro, mas eu fui a bola da vez. Mas será que essa pessoa já estava se esforçando de tal forma? Então a gente vem, e essa forma que eu trago para nós, como cristão, em questão da gente buscar essa prosperidade, antes de tudo a gente tem que buscar a nossa fidelidade com Deus. Aleluia. Antes de tudo a gente tem que buscar a ter uma vida reta com Deus. A gente tem que estar preparado e capacitado diante de Deus, para que Deus possa estar abrindo as portas para nós. Para que Deus possa estar derramando sobre nós. A fidelidade com Deus, irmãos, em primeiro lugar, temos que honrar nosso Senhor com o que Ele já tem nos dado, no que Ele já tem nos confiado. Você tem honrado a Deus no que Deus já botou em suas mãos? Aí eu falo isso para nós, irmãos. Essa pergunta também é para mim, para que a gente esteja fazendo essa reflexão. Eu levo aqui, eu vejo a vida de Davi. Davi era o menor dos irmãos. E Deus escolheu ele para poder levantar ele como rei. Chegou de todos os irmãos, né, que eram mais bonitos, mais fortes, esse mais apresentável. Mas quem foi escolhido? Davi. Davi estava onde? Honrando a Deus. Pastoreando, que Deus tinha colocado na mão dele. E Deus veio e honrou Davi lá na frente. Então, a nossa vida, o que nós temos? Nós temos confiado, nós temos honrado a Deus no que Deus já tem nos colocado em nossas mãos. A gente já tem agradecido a Deus, né? Sido fiel com Ele, com o pouco que a gente tem, que Deus já nos colocou. Porque às vezes, eu lembro quando, a época de ganhar, as pessoas que ganham salário mínimo, eu vejo às vezes que a pessoa tem dificuldade de dar o dízimo, pastor, no salário mínimo. A pessoa fala assim, mas vai me fazer falta, eu tenho uma conta, eu tenho gás para pagar. Hoje eu estava passando com minha esposa e falei assim, gente, o gás está em R$120, eu falei, misericórdia, olha o preço que está o gás. Então assim, a pessoa às vezes rouba a Deus um pouco e está todo o tempo de joelho com Deus, Deus me tira disso, Deus me dá o melhor, Deus me coloca no melhor, mas será que se Deus colocar ele no melhor, ele vai honrar a Deus? Se ele já não está honrando no menor, no pouco que ele tem. No pouco que tem, já está sendo infiel com Deus. Então Deus, Ele busca justamente a confiança, né? Temos tido uma vida no altar, uma vida envolvida na palavra de oração. Como temos andado com Deus? Como temos buscado a Ele? A nossa fidelidade, a nossa vida cristã. A nossa caminhada, a nossa vida. O pastor Isaac, que é meu pastor de vocês, profeta de Deus, homem de Deus, eu tenho assim, bebido dessa fonte aqui, ó. É no monte, tudo. E às vezes eu vejo que uma igreja dessa cheia, irmãos. O que impede nós estarmos no monte orando? O que tem nos impedido? Será que é a bênção que Deus nos deu? O nosso trabalho? As nossas ocupações? E a gente não administra isso bem para poder a gente ter um tempo com Deus? Olhe bem, para nós estarmos refletindo. Então, irmãos, em Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao 29, diz: E também será como o homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 1 talento. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-se e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 só talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e aceitou contas com ele. Depois vocês podem ler em casa. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe 5 e disse: Ó Senhor, o Senhor confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha 2 talentos e disse: Ó Senhor, confiou 2 talentos, me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco, eu porei muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha 1 só talento, o negligente, né? E recebido o talento.
Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, essa passagem aqui, a gente vê a questão do compromisso. Então, a questão da nossa de saber administrar bem também o que Deus tem nos confiado, o que Deus tem nos dado. Então, essa questão nossa também de prosperidade, a gente tem que estar capacitado nisso. A gente tem que estar preparado. Porque às vezes a gente vê muita gente, eu já vi mesmo uma vez um funcionário meu, a gente chegar e pagar, dar o dinheiro para ele, e ele deu as costas, eu ouvi na hora. Quer dizer, eu dei as costas para eu sair, ele falou assim: essa miséria aqui não dá para nada. Vou tomar tudo de cachaça. Eu falei: misericórdia. Vai para onde uma pessoa dessa? Ele já saiu amaldiçoando o pouco que ele tem. Gente, a palavra de Deus fala que o trabalhador ele é merecedor do seu salário. Então, quer que seja o salário, é Deus que colocou na sua mão. É Deus que colocou em nossas mãos. Então, a gente está aqui buscando prosperidade. E eu declaro que daqui dessa noite aqui vai sair pessoas empresárias. Deus vai colocar no mundo, vai sair daqui empresários, vai sair daqui pessoas bem-sucedidas. Aqui eu consigo ver pessoas bem-sucedidas. Aonde Deus colocar, você florescerá e você crescerá. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja mesmo derramando sobre vocês a sabedoria da administração. Porque Deus ele tem nos chamado. Ele não dá a quem não está capacitado. Essa passagem da palavra dos talentos, que a gente vê o Senhor confiar, é as pessoas que estão capacitadas. Se você não está preparado, porque às vezes a gente tem só chegar diante do Senhor e pedir, e clamar. Mas Senhor, eu estou preparado para poder receber? Senhor, eu estou já capacitado para poder receber? E se o Senhor me dá hoje, será que eu vou ficar na presença do Senhor? Será que eu não vou acabar virando as costas? Daqui a pouco eu vou viver o meu bel prazer, pelo que o Senhor me deu? Ou eu vou começar, Deus, a bênção que o Senhor me deu, eu vou esquecer meu abençoador? E vou começar agora a arrumar desculpa. O pastor, gente, cadê você? Ô João, cadê você que não está mais aqui na igreja? Eu não tenho visto você mais no culto. Pastor, é correria, tá uma loucura, trabalho demais e tal. Gente, não está sabendo administrar nem o tempo. Como é que vai administrar a bênção que Deus vai dar na nossa vida? Aleluia! Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que primeiro se fazer uma triagem, uma autoimagem, para que Deus possa estar abrindo as comportas do céu sobre nossas vidas. Né? Buscamos muito em Deus em termos uma vida próspera, porém temos sido o filho fiel para que Deus venha abrir as portas do céu, a prosperidade sobre nós. Temos buscado o reino de Deus? Mateus 6,33 está escrito: busque em primeiro lugar o meu reino, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E buscar o primeiro do reino de Deus. Esse versículo ele falou muito comigo há uns 15 anos atrás. Então eu falei: mas meu Deus, como é que eu consigo buscar primeiro o seu reino? Como é que eu faço para poder buscar primeiro o seu reino? Simples, meu filho. Busque primeiro na palavra. Comece a tirar um tempo para poder me buscar na sua devocional. Aleluia. Porque às vezes a gente não tem tempo. E se a gente for fazer uma autoanálise, eu não quero que ninguém levante a mão aqui para não constranger ninguém. Mas se a gente for começar a fazer uma autoanálise, como eu já fiz há 15, 20 anos atrás, mais ou menos, 17 anos mais ou menos atrás, e falar: meu Deus, eu já fiquei meses sem ler Bíblia. Meses sem ler Bíblia. A correria. Vou ficar mais um pouquinho aqui na cama. Porque eu tenho trabalho, eu dormir mais um pouco. E aí levantava e orava 1 minuto. Quando eu fui desafiado, quando eu fui desafiado a entrar no período de oração. Aí o pastor virou e falou assim: começa a orar 5 minutos. Passou 1 minuto, para mim era a eternidade. Para vencer 1 minuto de oração era a eternidade. Como que Deus vai te colocar você no muito, irmão? Se a gente não está preparado. Se a gente não está com essa vida diante de Deus. E se a gente está preparado, quando Deus colocar a bênção na nossa vida, a bênção não vai ser uma pedra de tropeço para a gente caminhar com Deus. Porque nós vamos estar preparados e capacitados. Aleluia. Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Mas nós temos que ser sempre preparados. O atleta que ele se destaca é o atleta que mais treina. É o atleta que ele mais prioriza a carreira dele.
eu vi um certo reportagem sobre Neymar, e aí um técnico de futebol falou que Neymar ele não foi o melhor jogador do mundo, porque ele não priorizou a carreira dele. Ele preferiu viver aos belos prazeres dele, a farra, e aí não priorizou a carreira. E assim é como nós também com a vida com Cristo. Se a gente não priorizar Cristo na nossa vida, a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo, porque Deus ele tem o compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, com o fiel. Aleluia! E que Deus esteja mesmo sondando nossos corações, né? E que esteja vendo em nós capacitados para poder receber o melhor que Ele tem para nós. Essa conferência não foi lançada no coração do pastor Isaac por um acaso. Quando ele ligou para mim, para vir ministrar aqui, eu falei, meu Deus. Eu falei assim, parece que o pastor teve um entrevista, você pode me dar uma palavra no domingo? Eu falei, posso, pastor, não vou perder a oportunidade. Não perca a oportunidade. Eu não sou pregador, irmãos. Eu estou simplesmente aqui à disposição de Deus. Que Deus ele usa. E que Ele sabe o que cada um aqui está precisando e o que eu também estou precisando. Esta palavra, antes de tudo, eu fui ministrado na minha casa. O que Deus tinha preparado. Então, um dos grandes segredos, irmãos, também da prosperidade que Deus tem para conosco e para a gente atingir o coração de Deus é a fidelidade com Deus. A gente ser fiel a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. Deus ele fala um só Senhor além dele na Bíblia que trava muitas pessoas, que é o Mamon, o Senhor do dinheiro. É incrível. Uma certa feita eu vi uma ministração que o pastor falou assim que a última parte do crente a se converter é o bolso. E quando ele falou aquilo veio dentro de mim como uma flecha. Eu falei assim, Senhor, pois essa é a primeira parte da minha vida a se converter ao meu bolso. Porque é incrível, irmãos, quando a gente tira alguma coisa, que a gente está ali para poder fazer alguma coisa para a obra do Senhor, o inimigo vem com tanto, lembra você de tanto compromisso. Mas você tem que pagar isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem isso aqui para pagar, tem essa conta aqui. Então, o Senhor Mamon já começa a reger sobre nossas vidas. Mas sabe o que é isso? Porque isso aí abre a porta. Isso aí mexe com Deus. Mexe com o que Deus pede assim. Prova-me. Mostra-me. Venha aqui e chegue até mim e me prove que tu verás que eu sou Deus. Então está lá em Malaquias 3:10. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Ponham-me à prova. E tu verás que eu sou Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. E vejam que se não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-lo. Irmãos, é bênçãos sem medida. Mas aqui está um ponto interessante nesse versículo. Que ele fala assim que eu vou abrir as comportas do céu. Para a questão da prosperidade, irmãos, ela não está ligada só para o crente. Está ligado para todos que exercem a fidelidade para com Deus. Aleluia. Eu tenho um amigo conhecido meu lá na minha terra e ele é empresário, inclusive, eu creio que aqui o pessoal deve conhecer a Rony Autopeças, ele é dono da Rony Autopeças. Ele é uma pessoa ímpia, mas pastor, todo mês ele vai na igreja levar dízimo. Todo mês, o cara descobriu e ele vai lá levar o dízimo. Agora, ele não quer nada com Deus, mas ele vai na igreja todo mês levar o dízimo dele. Todo mês. O pastor está construindo, tem a igreja que eu participava lá em Onato, lá, é a maior igreja hoje do extremo sul da Bahia. Eu vi aquele homem botar muito dinheiro lá, construindo o templo. A hora que o pastor chegava, o que é, pastor? Prontamente, o que você está precisando? Ele, não, meu irmão, eu vim orar aqui com você. Eu falei, não, mas se eu estiver precisando lá para o templo lá, pode falar, passa lá na PJ, que é uma loja de material de construção, que lá está liberado lá para poder eu dar minha parte de contribuição, não levantar dinheiro. Esse homem é próspero. Esse homem ele era empregado da Rony, hoje ele é sócio da Rony. Ele é sócio com o Afonso Rony, que é o proprietário, o presidente, né? Esse camarada ele era funcionário da Rony. Hoje ele é dono da Rony Autopeças. Mas ele descobriu o caminho. Ele provou Deus. E Deus derramou sobre ele. Agora, isso aí leva ele à salvação? Não leva ele à salvação. A salvação só tem uma ponte, só tem Cristo. Aquele que me confessar, eu confessarei perante o Pai. Para chegar até a mim, para chegar até Deus, só existe uma ponte, que sou eu, Cristo. Agora, para a prosperidade, irmãos, o segredo é fidelidade. O segredo é você ser dizimista e ofertante. Vocês estão aqui numa igreja aqui,
que essa igreja vai ser uma igreja que destaque aqui nesse país. Aleluia! Essa igreja que ela vai fazer a grande diferença. Aqui vai ser rebanhador daquele que está perdido no tráfico, que está perdido nas drogas, que está perdido no álcool. Deus não levantou esse projeto aqui, colocou no coração do pastor Isaac, por um acaso. Então, aqui, vocês têm que plantar semente. Aleluia! E pode ter certeza que Deus abre as portas. Pode provar, Deus. Deus fala assim, para mim provar, é provar mesmo. É provar, eu vou botar minha semente, Deus. Eu vou provar o Senhor para ver se o Senhor abre. Você vai começar a ver coisa. E Deus fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, é converter o bolso. É não se limitar. É não ficar com medo, com preocupação. Eu tive fase da minha vida que eu já deixei de pagar a conta minha para me poder trazer o dízimo e dar uma oferta na igreja. Eu deixava tudo para lá. Quando era no outro dia, eu não sei o que era. Apareceu o dia, eu pagava a conta. A conta eu não ficava sem pagar. Glória a Deus. Mas Deus providenciava. Deus. Deus, ele está justamente, ele honra a fidelidade. Glória a Deus. Ele honra aquele que honra ele. Né? Você vê que lá está escrito, lá não está escrito dizendo que ô crente, traga o dízimo, traga a oferta. Ô crente, traga a sua contribuição para a igreja. Não. Ele está falando, tragam. Tragam está aberto. Tragam está aberto. Para qualquer um. Para qualquer um. Aquele que essa palavra entrar no coração dele, Deus vai abrir as portas do céu sobre a vida. Deus vai abrir. O segredo da prosperidade está na fidelidade. Está na fidelidade com Deus. Mas a gente não pode deixar as coisas nos atropelar, nos atrapalhar a caminhar com Deus. Como exercer essa fidelidade? A gente também tem a passagem, irmãos. A exercer essa fidelidade dentro do nosso trabalho. Dentro do nosso trabalho. Honrando o nosso patrão. Honrando o horário de chegada no trabalho. Testemunhando Deus na nossa vida ao nosso colega de trabalho. Isto é uma forma também de exercer essa fidelidade com Deus. A gente não trabalha para o homem. A gente cristão tem que ter esse discernimento. Um dia eu tive essa direção. Um pastor me orientou, filho, trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus, não para o homem. Se estivesse trabalhando como para Deus, que você vai ver que seu fardo vai ficar leve. Você vai ver que você está trabalhando para mim e não para homens. Porque quem te colocou ali foi Deus. E você tem que dar o melhor, você tem que dar o seu melhor para Deus. É dar o melhor para Deus onde você está. Porque quando você faz isso, pode ter certeza, a recompensa vem do alto. A recompensa vem dele. A gente não pode esperar a recompensa do homem. Em nada que a gente faz. A gente não pode esperar a recompensa do homem. A gente tem que estar fitado em Deus. E em Colossenses 3,23 está dizendo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aqui está, é Bíblia, gente. É palavra de Deus. É fazer como se estivesse fazendo para Deus. Não esqueça o patrão. O negócio ali, deu 6 horas, eu estou louco para sair do trabalho, sair correndo, sair desesperado. Por que nada, o patrão não paga 10 minutos de hora extra? Irmãos, ligue em Deus, que pode ter certeza que a prosperidade chegará. É tudo a gente fazer com afinco. Em 1 Crônicas 29:11, tem Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Essa passagem é muito linda, irmãos. Quando eu vi isso aqui, quando eu peguei essa passagem, e eu liguei Deus, eu falei assim, meu Deus, eu já vi que eu aprendi a chave aqui da prosperidade, da vitória. É fazer tudo com afinco e fazer dedicando a Deus. Aleluia. Tudo que eu faço primeiro, eu falo assim, Deus, é consentimento do Senhor. O Senhor está querendo que eu faça isso. E outra coisa que a gente tem que aprender, em tudo que a gente vai fazer, em todo desafio que Deus colocar na sua mão, não tenha medo. Não tenha medo, irmãos. E outra coisa, oferte, irmãos. Eu tenho aprendido, eu vou fazer algo, eu testemunhei aqui agora que está eu e minha esposa, a gente está montando um empreendimento, a primeira coisa que eu fiz foi ofertar na casa do Senhor.
por aquilo que Deus nos revelou, nos direcionou. Eu falei assim, eu vou dar logo a minha oferta por isso aqui. Eu quero ofertar por isso aqui porque eu sei que Deus tem algo muito grande para poder fazer isso aqui. E a prosperidade chega. A prosperidade chega. Eu sou, irmãos, assim, entrando um pouco dentro do testemunho que eu quero passar para vocês. Eu sou filho de um ex-morador de rua. Meu pai, ele foi morador de rua, perdeu a mãe com 1 ano de idade, ele ficou órfão. E o pai, naquela época, meu pai tem 87 anos. E naquela época, pensa um homem com 9 filhos, sem uma mulher. É complicado. E aí ele fez igual o filho de vira-lata. Toma um aqui, toma outro ali. E saiu distribuindo. Só que meu pai caiu na mão de uma família, porque essa família torturava muito ele. Criou ele como servo de sal. Naquela época, acho que em 1935, estava até próximo da escravidão, acho que escravizou ele. E aí ele era que cuidava das roupas dos filhos, sapato, de encaixar sapato de filho. Então o menino cresceu, quando ele fala assim, que quando ele endureceu o pescoço, já voltou ele para fazer as coisas. Então com 3 anos de idade ele já limpava sapato do pessoal dentro da casa e tal, ou varria, alguma coisa, e maltratou muito ele. Então ele naquilo ali, quando ele teve 8 anos, ele se viu dele fugir dentro da casa. E se mandou. E aí ele começou a trilhar a vida dele de novo, morar na rua. Mas, como eu falei para vocês aqui, que Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, e não com o homem. E aquele que tiver atrelado à palavra de Deus, Deus vai honrar. Então meu pai, ele trilhou um caminho que ele tinha atitudes que estavam batendo com a palavra de Deus, e Deus ia honrando ele. Deus ia honrando ele. Então ele naquilo ali, ele mora na rua e tudo, ele chegava nos cantos para poder pedir, ele disse que nunca pediu. Falei, meu pai, como o senhor morou na rua nunca pediu? Ele falou, não. Eu chegava nos cantos, eu pedia no restaurante, eu ia pedir comida, eu pedia para lavar um prato, um copo, alguma coisa para os outros me dar comida. Aí os outros davam comida. Às vezes uns não queriam que ele fizesse, outros às vezes voltavam para fazer e ele comia lá no restaurante. Até que um dia uma porta foi aberta para ele. Mas ele decidiu ele ser fiel a Deus. Honestidade. Ele nunca pegava as coisas dos outros. E ele foi vencendo. E ele foi vencendo isso. Ele foi muito respeitador. Ele nunca quis mexer nas coisas dos outros. Então nisso daí veio chegar a ele a fase adulta. Alguém abriu uma porta para ele. Ele teve um emprego. E ele começou a trilhar o caminho dele. A mudar a vida dele. Esse rapaz deu emprego para ele no supermercado. Abriu os documentos. Ele tirou os documentos dele porque ele não tinha documento. Tirou os documentos dele e tudo. Até falou para ele, eu acho que o senhor deve ter uns 110 anos. Porque o senhor fica mentindo com 87, mas meu pai é bem forte. Eu falei, se registrou sem saber quando é que nasceu. e aí veio a chegar até nós, a chegar até mim. Então assim, a pobreza nossa em nossa casa era muito difícil. Era muito difícil. Era muito difícil. Mas eu botei aquilo ali dentro de mim e falei assim, meu Deus, como é que eu faço para poder vencer isso aqui? E o primeiro passo que Deus botou na minha vida foi um Gideão. Não sei se os irmãos já ouviram falar aqui desses missionários de Gideão, que sai distribuindo nas escolas a Bíblia, e eu recebi o Novo Testamento aqui. E aquele testamento eu peguei e comecei a ler, comecei a buscar, a conhecer até entendimento de quem era Deus. E meus 15 anos de idade, eu decidi a caminhar com Cristo, entregar minha vida a Cristo. E naquilo ali eu sempre interrogava comigo, falei assim, meu Deus, mas por quê? Eu chegava, até eu de pequeno, ia pedir as coisas, pai não tinha condição de dar. A gente brincava com um carrinho de lata, com aqueles plaque-plaque que fazia com garrafa PET, A gente brincava com isso aí. E eu, desde novo, eu já olhava aquilo e falei assim, gente, como é difícil isso. Às vezes você via as crianças tendo as coisas, chegava no final de ano, tinha o Natal, que das coisas não tinha as coisas. Não tinha as coisas. Só que um dia eu olhei para ele e disse assim, Deus, um dia eu vou ser próximo. O Senhor vai me tirar dessa. O Senhor vai nos dar a vitória. E aí meu pai pegou, não tinha condição de dar estudo para os filhos, nós somos 3 homens e uma mulher. Eu e meu irmão mais velho, tinha um irmão mais novo, nós abrimos mão e falamos, não, meu pai, então vê se o senhor consegue cuidar da minha irmã, dar estudo para minha irmã, e nós que arrumamos, a gente vai se virar, vamos começar a trabalhar e vamos se virar. E o senhor trilha a minha irmã, para que não fica na dificuldade. E assim foi feito.
Então, eu conhecendo a Deus, eu caminhei, comecei a trabalhar dentro de uma loja, varria essa loja, passava pano, lavava banheiro e também fazia espanar as coisas, limpar as coisas com esse espanador de pena e tudo. Eu era muito, muito humilhado. Tinha um camarada que esse camarada me pisava dentro da loja. Às vezes chegava um caminhão carregado de bombons, esses bombons de 200 litros. Eu tinha que subir 3 lances de escada, descarregando aquele caminhão para colocar os bombons em cima na laje, na última laje da loja. Mas eu falava assim, Deus, o Senhor vai me botar no muito. Porque eu conheci Deus, conheci a palavra. E eu tinha uma professora na escola que ela era evangélica e ela começou a me discipular. E aí depois veio o pastor Pereira, começou a me discipular, começou a me orientar. Ele falou, seu filho, basta você ser fiel a Deus, basta você ser obediente, se envolva nas coisas de Deus, que você vai ver que Deus vai te prosperar, Deus vai te colocar no céu. E isso aí eu fiz. Eu não olhava para que as pessoas tiravam comigo. Aí passava na rua, estava varrendo, na época eu lembro que tinha na década de 80, tinha uma música que fazia muito sucesso na Bahia, né? Que era esse de carnaval, que chamava, ele saía cantando, eu esqueci o nome do cantor. Você que sabia, varre, vassourinha, né? Essa música fez um sucesso danado na Bahia. Eu não sei se o pastor lembra, eu acho que está na Bahia, né, pastor? É próximo. Então, eu saía varrendo essa calçada na loja, e aí os colegas passavam zoando comigo. Vai, vassourinha. E eu peguei essa pilha de vassourinha. Na época, ficou isso aí uns tempos, outros me chamando de vassourinha, e foi uma luta para poder tirar aquilo ali. Mas chegava na escola e tudo. Então, irmãos, quando Deus fala aqui em administrar bem, deixa eu voltar aqui o texto. A riqueza também está em administrar bem o que Deus coloca na nossa vida. Glória a Deus! Né? O que é administrar bem? Eu ganhava muito pouco. Eu ganhava meio salário mínimo. Mas naquele meio salário mínimo, eu corri no banco porque eu tive meu pai como exemplo, que ele bem simples, mas ele soube economizar. Ele foi lutando e economizando, juntando dinheiro, ele sempre guardava. Ele falava assim, divide o dinheiro em 4 partes. Divide o dinheiro em 4 partes. Uma para o imprevisto, outra aqui para mim é para o serviço que ele acabou comprando um caminhão e sendo caminhoneiro. O outro aqui é para a despesa de casa e o outro é para a reserva, para guardar. A poupança e tal. Então, aposentado ali, então ele sempre correu. A primeira coisa ele aprendeu a ir na livraria, comprar um carnê do INSS e pagava aquele INSS particular. Quando ele foi aposentar, ele não teve a mínima dificuldade. Ele chegou lá no INSS e falou, não, senhor, o senhor está aqui, tudo ok, sua aposentadoria já está solicitada. O senhor já está aqui aposentado. Porque ele estava tudo kit, ele sempre foi muito organizado, muito bem. Ele aprendeu bem a administrar. Ele nunca foi na escola, mas ele soube contar. Ele fala assim, eu não sei falar, não sei escrever, mas eu sei fazer conta. E ele sabe. Então isso aí ele nos ensinou. Então com pouco que eu ganhava, começamos a administrar. E outra coisa que eu aprendi logo cedo, abençoar o pouco que Deus colocava em nossas mãos. Dar graça a Deus por aquilo ali que Deus me deu. E outra coisa que eu aprendi logo cedo, ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. Então, eu pegava daquilo ali, não foi se eu tirava, eu sei que na época era cruzeiro, não nem lembro se era 5 cruzeiros, 2 cruzeiros, que dava lá que eu dava de dízimo. E levava para a casa do Senhor. E Deus me ensinou logo cedo a estar administrando, a estar poupando, a estar guardando, a nunca eu olhar para o meu salário e falar, esse salário de merreca, esse salário de miséria. Não, eu olhava, Senhor, obrigado, Senhor, por esse aqui que o Senhor tem me dado. Eu sei que o Senhor está aqui um pouco aqui, amanhã só me colocar no muito. E a gente foi assim, eu fui galgando. E logo também trabalhando como para o Senhor e não como para homens, eu era sempre o primeiro funcionário a chegar na empresa e o último a sair. Porque quando eu entrei na empresa, eu comecei a desenvolver ali, logo eu tive uma oportunidade de emprego com outro rapaz que me chamou para poder trabalhar. Com 19 anos de idade, eu já estava gerenciando uma loja. Por quê? Quando eu estava fazendo ali com afinco, Deus providenciou lá no céu, ele estava olhando, e ele providenciou alguém que valorizou o meu trabalho. Às vezes o patrão, a pessoa ali não estava valorizando, mas Deus providenciou um que falou, só eu tenho uma empresa, eu estou querendo montar uma outra, você não queria tomar conta lá para mim? Eu falei, com 19 anos é um menino. Eu nem parei para perguntar ele quanto é que você vai pagar. Eu falei, eu quero. Você para tomar conta, para ser chefe, eu vou. E fui na tora, assim, você nem perguntava assim, quanto é que você vai pagar. Eu fiquei tão assim, que eu falei, bom, lá eu vou ser chefe, eu vou ganhar mais. Então eu já fui, com 19 anos de idade. Logo em seguida, eu vou naquele ali também, na pegada, já tem uma outra oportunidade de trabalho. Outro me chama para o transportador, na verdade, na época era meu irmão passou a supervisionar essa transportadora. Me chamou para lá e eu falei, mas não me identifiquei muito.
Aí eu voltei para um outro. E nisso aí eu comecei a trilhar, mas sempre fazendo com muito afinco. Nesse outro, quando eu fui fazer a entrevista com a psicóloga, ela falou assim, qual é o seu objetivo nessa empresa? Eu falei assim, gerenciar uma loja dessa um dia. E essa loja tinha 38 lojas. E eu cheguei a gerenciar. Mas ela taxada como puxa-saco, como um cara que, porque você chega aí, todo mundo sai, os colegas saíam, ia logo para os barzinhos, beber e tal, e eu ficava ali na loja esperando fechar o movimento da loja, eu aprendendo, desenvolvendo ali dentro. Isso aí é fazendo com dedicação, com afinco. Irmãos, eu não sei porque Deus botou esse testemunho na vida. Mas é porque às vezes a gente está querendo a prosperidade, mas a gente não está seguindo o caminho da prosperidade. A gente está buscando a prosperidade, mas a gente está fazendo com que Deus já colocou na nossa mão de forma relaxadamente. A gente já está sendo irresponsável com o que Deus nos confiou. Então como é que a gente quer mais? Como é que a gente quer mais? Olha para nós, se a gente olhar para um filho nosso irresponsável, você vai colocar, você vai pegar das coisas na mão dele, falando, meu filho, mas você vai destruir tudo isso aí, calma aí, segura aí, não é assim. Então assim é Deus conosco. Para a prosperidade chegar em nós, a gente tem que fazer com dedicação. A gente tem que fazer tudo com afinco, fazer como para Deus, não para homens. E a gente saber administrar o pouco que Deus já vai nos colocando. E nisso aí Deus colocou, e eu fui tocando a vida, e graças a Deus foi chegando, só que chegou um período que eu deixei as coisas começar a entrar no meu coração. Aí eu entrei dentro de um trabalho que eu vi assim, na verdade eu botei uma empresa e aí que eu trabalhei 14 anos como gerente, fui supervisor dessa empresa, saí para montar um negócio e coloquei. Só que a minha intenção não era boa. Eu servo do Senhor, mas eu com meu coração todo embaraçado nas coisas. E aí hoje eu venho ter esse entendimento, quando eu coloquei o negócio e eu corri de tal forma atrás da riqueza, atrás das coisas para que eu pudesse ter, e eu vim, e Deus não permitiu. Eu vim entendendo muito hoje, por isso que eu falei com vocês que Deus lá atrás falou assim, não vou dar asa à cobra, senão esse camarada vai voar. E às vezes nós estamos assim, irmãos, nós estamos à procura da prosperidade, que Deus abra as portas para nós, que Deus esteja derramando sobre nossas vidas, mas Deus está capacitado. Hoje a oração que a gente tem que fazer a cada tempo é, Deus, eu estou preparado para isso? Porque, irmãos, entre perder a vida com Deus e perder as coisas, perca as coisas, mas fique com Deus. Perca as coisas, mas fique com Deus. Não queira estar com as coisas, mas completamente afastado de Deus. Porque você vai perder as coisas. As coisas elas não perduram eternamente nas nossas vidas. Uma hora ela para. Uma hora ela sai de nós. Porque o mundo ele é assim. A palavra de Deus ali está escrito. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E às vezes ele dá tudo isso aí para você. Hoje eu vejo o pecado adentrar no meio da igreja. E é o pecado justamente da prosperidade sobre as pessoas. Pessoas despreparadas, desqualificadas. E quando essa pessoa cresce, a pessoa vai de um jeito e some da igreja. Some da igreja. A pessoa abandona tudo. Aí começa a ter as coisas e começa assim. Eu tenho um tio da minha esposa mesmo que ele faz isso. Ele hoje, ele fala mal até no dízimo. Que é errado. Que é errado. Isso ele foi confrontado pela minha sogra. Falou, se você tá, a igreja está lá em campanha para colocar o piso, falou assim, o pastor já começou agora de novo. Querer trocar piso de igreja. Que eu falei assim, vem cá, se você não quer dar, então não atrapalhe as pessoas que estão dando. As coisas tomou o coração deste homem. Então nós temos que estar preparados para a prosperidade. Nós temos que estar capacitados. Que sejamos fiel a Deus e contente em todo o tempo. E estar sempre pedindo a Deus capacidade. Em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Que Deus esteja cumprindo o propósito dele sobre a vida de cada um. Eu já estou finalizando, irmãos. Que como eu falei, eu não sou pregador, mas quando Deus dá a oportunidade, nós estamos aqui para poder servir na obra. Mas Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que nós possamos estar diante de Deus, buscando. Eu sei que Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus ele tem aqui prosperidade mais forte também na vida de cada um. E que eu sei que nenhum aqui vai se perder. Cada um vai estar aqui recebendo. De forma mesmo que as comportas do céu abrirá sobre a sua vida. E que você não vai entender desse derramar de Deus sobre a sua vida. Mas que possamos, acima de tudo, e chegar diante de Deus e sempre questionar isso a Deus. Deus, eu estou preparado?
que o Senhor esteja me sondando, Senhor. Que o Senhor esteja me sondando. Que o Senhor esteja me preparando, me capacitando para o que o Senhor tem preparado a minha vida. Que Deus esteja mesmo nos orientando, nos direcionando a todo tempo, irmãos. E que a gente possa vir receber dele as bênçãos dos céus. Porque as bênçãos do céu, ela é sempre bem-vinda. As bênçãos que vêm de Deus, que vêm do céu, ela vem para acrescentar. Ela vem mesmo para poder levar nós ao alto. E que Deus esteja mesmo derramando sobre nossas vidas a graça dele, a prosperidade dele. E que ele esteja encontrando em nós capacitados para poder estar recebendo mesmo o melhor dele. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Ele está orando. E que Deus esteja mesmo derramando sobre nós. Pastor Isaac vai direcionar essa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Receber a Deus. oportunidade, irmãos. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Diga: Senhor meu Deus, nós como igreja queremos abençoar o teu servo, o profeta Fredson, a sua família e tudo o que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Venha fazer prosperar, que ele seja grande na terra, para a tua glória, para o teu louvor. Obrigado. Cadê sua chave? Pega aí, vamos orar. Estamos caminhando para o final. A tua bênção, a tua vitória já está nas tuas mãos. Olha, irmão, o que Deus falou desde sexta-feira aqui, hein? Você que pagou o preço, fechou os 3 dias. Você que veio, ouviu a palavra. Creia, o Senhor está te visitando com vitória. Feche seus olhos. Segura nas suas mãos a chave. Não precisa levantar, não. Coloque na palma da tua mão. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, a tua palavra foi pregada mais uma vez. É o último dia desta conferência. As portas se abriram. As coisas que estavam impossíveis se tornando possível agora, se tornando acessível. Ó Deus, as barreiras caindo, os impedimentos sendo aniquilados, destruídos. Porque é uma unção de prosperidade. Quem sabe essa pessoa conseguiu vir ontem, hoje. Quem sabe essa pessoa conseguiu vir hoje, mas recebeu um pedacinho da bênção. Ó Deus, esta chave que estamos carregando, esta chave que está em nossas mãos, ó, eu creio, Senhor, que nós iremos olhar para ela daqui uns dias, daqui uns meses, o ano que vem, e vamos dizer assim: valeu a pena eu usar a minha fé, valeu a pena eu participar daquela conferência, porque eu vi e vejo Deus operando até hoje. É o melhor final de ano que teremos. A mesa estará farta, as contas estarão pagas, os sonhos realizados, os projetos realizados, e também nós iremos começar mais um ano, ó Pai amado, com as grandes portas abertas. Deus querido e Pai amado,